Pronto. Vamos começar lá, gente. Então, essa matéria aqui ela é bem simplesinha, mas ela é densa, né? Então, simplesinho, ordinário. Então, o que nós vamos falar aqui agora? Nós vamos falar dois assuntos grandes aqui. Padrões de crédito, né? Como que a gente determina as políticas de crédito e o custo de carregamento e de falta de estoque. Eu vou começar falando aqui do padrão de crédito. O padrão de crédito são as exigências mínimas para se conceder crédito ao cliente, desde aquela seguinte, você é de confiança, vou vender fiado para você, né? Até aquela que você coloca um monte de condições para poder dar uma linha de crédito para o seu cliente, né? Então, o entendimento das variáveis chave que devem ser consideradas quando a empresa está contemplando flexibilizar ou tornar mais rígidos seus padrões de crédito, vão proporcionar uma ideia geral dos tipos de decisões. As principais variáveis são volume de vendas, né? O cara está comprando quanto? Investimento e duplicata a receber. Até quando eu aguento vender fiado, né? E você tem as dívidas que a gente chama de incobráveis, né? Você vendeu fiado, o cara não paga, aí criou outro problema. Você vendeu, ficou sem mercadoria, e aí tem que correr atrás ainda do cidadão para poder te reembolsar. Ou então você toma a televisão dele. Ou então joga a polícia lá. Então, aí vou um por um aí. O volume de vendas. Mudança dos padrões de crédito deve alterar o volume de vendas. Então, se os padrões de crédito são relaxados, o que é padrão? É as exigências que você faz, né, para poder dar uma linha de crédito para o seu cliente. Então, se os padrões de crédito são relaxados, espera-se que as vendas aumentem. Beleza. Então, você faz lá assim, gente, compra aqui que 5 vezes sem juros. Compra aqui que só me dá o seu CPF, eu não vou olhar se você está no SPC e nada, não. É claro que você vai aumentar as vendas, vai todo mundo correr para lá, né? Comprar fiado ainda não tem que ter garantia. Agora, se os padrões, esses mesmos padrões são mais rígidos, evidentemente as vendas caem. Vai lá, o cara você vai comprar uma televisão, aí o cara quer 3 avalistas, né? Sua renda mensal tem que ser 4 vezes maior do que a televisão, ou seja, não quer vender, né? Então, evidentemente, as vendas vão cair. Geralmente, aumentos nas vendas afetam os lucros positivamente, lógico. Você vende mais, o lucro você vende mais. Mas não quer dizer que vai entrar dinheiro no caixa, né? Lucro é uma coisa, caixa é outra. Então, enquanto diminuição nas afeta os lucros negativos. Então, se você tem um rigor muito grande nas vendas, evidentemente elas vão cair. Quanto ao investimento em duplicados a receber? Duplicados a receber envolvem um custo para a empresa, né? Porque você deixa de investir esse dinheiro em alguma coisa e fica lá esperando o cliente te pagar. Né? Basicamente isso. Despesas em dívidas incobráveis. A probabilidade ou o risco de se adquirir uma dívida incobrável aumenta quando os padrões de crédito são flexibilizados. Lógico, se você deixa tudo frouxo lá para poder vender fiado, a margem do pessoal que vai dar cana é muito grande, né? E o contrário é verdadeiro. Então, é uma chamadinha aí, né? As dívidas, a gente tem alguém que está com o fone ligado. Por favor, se puderem desligar aí. Melhorou. As dívidas incobráveis são aquelas em que são registradas perdas, né? Por já não existir qualquer possibilidade de se cobrar a totalidade do seu montante. Aquela ali que você já entregou para Deus, né? Então você contrata uns capanga para poder lá receber. Só um parênteses aqui. Aqui tem ali na feira, né? Uma vez, se é verdade, não sei. Estava conversando há muitos anos atrás com os feirantes lá da feira da Fospena, né? Aí eu perguntei para a moça, vem cá, vocês vendem? Eu estava olhando lá, vendendo com cheque, isso tem muitos anos, cheque, aí a pessoa com sotaque de um outro estado, não vou falar qual não, para poder não falar que é preconceito.
Aí ela foi e falou assim, não, a gente, o que que acontece? Essa turma a gente tem que ficar de olho, porque às vezes vem, compra, vem de fora, compra uma vez, paga à vista, bacana e tal. Aí volta 15 dias, compra um pouco mais de mercadoria e já paga uma parte à vista e outra a prazo. Mas aí cumpre direitinho o combinado. Da terceira ou quarta vez, compra muita coisa, enche de cheque e some do mapa, né? Então, essa questão de flexibilização é complicada, né? De crédito. Hoje está um pouco mais rigoroso, né? Que você tem aí cartão de crédito, né? Então, você tem outras formas aí de amarrar a pessoa. Naquela época que, basicamente, venda a crédito era baseado em cheque pré-datado, então, complicado. As mudanças dos efeitos sobre os lucros devem resultar em uma flexibilização de padrão de crédito. Então, as variáveis, né? Volume de venda. Se você aumenta o volume de venda, tem um efeito bom lá no lucro. Investimento duplicado aumenta, né? Você tem um efeito negativo lá no lucro. Se as despesas com dívidas incobráveis você aumenta, né? Então você também você faz o cliente fugir lá da sua empresa, né? Os caras aqui são muito rigorosos. Um exemplo simples. O que a gente está fazendo aqui? Ó? Nós vamos analisar se a gente vai flexibilizar ou não a política de crédito. Essa flexibilização pode ser várias coisas, né? Você pode flexibilizar o tempo, taxas, etc. Então, aqui eu peguei só uma linha de raciocínio. Então, um exemplo aí. A empresa Gama está atualmente visando flexibilizar os seus padrões de crédito. E basicamente seria o aumento que, nesse caso aqui, o dono está pensando, oh, gente, vamos flexibilizar os padrões de crédito aí, para a gente poder alavancar as vendas e os lucros, né? E a gente sabe a inadimplência, né? Então, ele quer estudar se vale a pena, por exemplo, aumentar o prazo de cobrança. Só isso que ele está querendo saber. Vale a pena flexibilizar aumentando o prazo de cobrança? É isso aí, nós vamos, depois desse estudo, aí a empresa tem que decidir se vai ou não. Então, aí você tem o plano, como que é hoje, e a proposta, para flexibilizar. Então, aí você lê aí, ó, plano atual, venda, 60 mil a 10 reais a unidade, preço de venda, lógico que tem que ser 10 reais, né, senão não fecha essa conta. O custo variável, 6 reais cada produto. Então, o lucro unitário aí, é lógico, 10 menos 6, 4. O nível de despesas com as dívidas, 1% sobre as vendas, então isso aí é uma média, né, que a empresa tem, um histórico, né, da turma toda que compra, eu tenho que investir lá 1% lá. Dias médios de cobrança, mais ou menos 30 dias. Você comprou hoje, você tem 30 dias para pagar, é a política de hoje. Taxa de retorno sobre investimento, 15%. Então, a empresa quer 20, em torno de 15% em cima desse investimento aí a prazo, né? E aí a empresa, lógico, tem os seus custos fixos. Vendendo, não vendendo, cai chuva, cai, né, sol, ela tem lá suas despesas fixas de 100 mil. O plano proposto considera todas aquelas variáveis, mesma coisa, aumenta a venda para 63 mil, mantém o preço de venda, o custo é o mesmo, o lucro, evidentemente, vai ser o mesmo, lucro por unidade, né? O nível de despesas, opa, se eu estou flexibilizando um pouco, então eu vou aumentar aqui minha previsão de despesa com dívidas incobráveis, né? Vou ter que correr mais atrás, então passei para 2%. Dias médio de cobrança, é aqui que você está querendo fazer a proposta, para alavancar as vendas. Então, você vai passar de 30 dias para 45 dias, para ver se encanta lá o cliente, né? A taxa é a mesma e o custo é o mesmo, senão não tem como você comparar, né? Você muda esses parâmetros, aí você vai comparar cebola com tijolo, né? Tem que ter os parâmetros iguais. Então, aí você vai. Tudo que eu falei lá em cima, agora vai detalhar tudo aqui embaixo, né? Considerações iniciais, importantes para poder analisar o plano.
Contribuição média adicional sobre o lucro de venda. Devido ao fato do custo fixo não se alterar, então ele também não entra na jogada. Os custos relevantes para essa mudança de venda seriam, então, os variáveis. E o custo fixo você tem que pagar de qualquer jeito, né? Então, de acordo com o plano novo, espera-se um aumento nas vendas de 3 mil, ou seja, de 60 mil passar para 63 mil. A contribuição vai continuar a mesma, né? Do lucro. O custo de investimento duplicado a receber é a diferença entre o custo de sustentar duplicado a receber antes e depois do planejamento das condições. Pode ter uma variação positiva ou negativa. Custo de perda, o custo de dívida incobrável. É achado ao se calcular a diferença entre o nível de dívidas incobráveis antes e depois do relaxamento. Então, essa diferença aí é o custo da perda, né? Então, gente, aqui agora é só aplicar a fórmula. Você aplica a fórmula, nós vamos fazer o estudo aqui dos números, e aí você toma a decisão, relaxa ou não relaxa. Então, para determinar se vai implantar ou não o relaxamento, a empresa Gama deverá proceder da seguinte forma. Aí você tem as fórmulas aí. Investimento médio em duplicados a receber. Como que calcula isso aí? Você vai pegar o custo variável. Peraí, alguém está entrando. Então, você vai pegar então, a aplicação da fórmula aí, né? Da primeira fórmula aí. Custo variável total de vendas anuais sobre o giro de duplicado a receber. Então, sempre 360, né? Que a gente está considerando aí. Período médio de cobrança. Então, custo variável. Aí nós vamos pegar as variáveis aí. Como é que aplica nessa fórmula, né? O custo variável total de vendas pode ser assim achado como para os distintos planos. Então, custo variável R$6, está lá no enunciado. Plano atual, R$6 vezes 60 mil unidades, 360 mil custo variável no plano atual. No plano proposto, os mesmos R$6, que não mudou, né? Nós temos aqui 378. Então, a implementação do plano novo vai aumentar o custo total variável. Lógico, se você vai vender mais, vende mais, mas é a diferença que importa. Então, o giro de duplicata a receber, então nós achamos aí o valor do custo variável, total de vendas anuais, o plano novo, e nós agora vamos calcular o denominador, né, que é o giro, embaixo aqui, né, o giro de duplicata a receber. Então, está ele aqui, ó. Como é que a gente calcula ele? Plano proposto, 360 dias, né, sobre o período médio de cobrança. Qual que é o período médio de cobrança? De 30 dias, passou para 45, não está aqui no enunciado? Ó. Período médio de cobrança era 30 dias, passou para 45. Vou ver se alguém chegou aqui. Não. Opa. Então, é só substituir números na fórmula. Não tem segredo nenhum. Então, o plano atual era 30 dias, 360 sobre 30, nós temos um giro de 12 dias aí por ano. O plano atual caiu para 8, né? Lógico. Se aumentou o prazo, vai diminuir aí o giro. Então, o investimento diminuir não, né? 8, vai aumentar, né? Antes você girava em 12 dias, agora gira em 8. Então, a cada 8 dias, essas duplicatas elas são recebidas, né? Então, investimento médio em duplicatas receber. Aí você aplica lá na fórmula, ou seja, custo variável total de vendas. Você achou aqui para o plano novo, 378 mil. Você coloca lá no numerador. 8 dias. O que é 8 dias? É o giro da duplicata a receber, que é aqui, ó, a fórmula, aqui, ó, giro duplicata a receber. Então, você achou aqui nessa continha aqui, 360 sobre 45, você põe aqui o denominador. Então, o investimento médio em duplicata a receber para o plano proposto passou de 30 mil para 47 mil. Então, o incremento não é 47, é a diferença. Então, o investimento, porque você já tinha 30 mil lá, né, passou para 47. Então, a diferença aqui é o incremento que está tendo por você ter que
ter essa política de flexibilização aí. Aumentou para 45 dias, os custos vão junto. Então, o valor de 17.250 representa o valor que irá ser acrescido nas contas de duplicados a receber e ficará, em média, 45 dias para virar dinheiro, conforme a condição estabelecida pela empresa. Então, aí você faz a análise de custo de oportunidade, né? Se eu estou empatando 17.250 lá na duplicata a receber, se eu pudesse aplicar isso numa cadeia de poupança, claro que 15% na cadeia de poupança, né? Nas ações, etc. Então, esse custo de investimento marginal é exatamente a remuneração que você gostaria de ter por ter esse dinheiro parado lá 45 dias. Olha, se esse dinheiro está parado lá, né, esse incremento, né, porque é a diferença, né, 45 dias, então eu tenho que ter um retorno mínimo de 15%. Não pode ficar. O valor de 2.580 é considerado um custo, pois representa o valor máximo que poderia ser ganho, né, com 17 aqui. É o famoso. Diante de duas situações de investimento A e B, escolher a alternativa A. O custo de oportunidade seria o quanto você estaria ganhando na alternativa que você não escolheu. Aquele famoso, né? Nossa, se eu pudesse voltar atrás. Então, o custo marginal de dívidas, né? Você tem o plano proposto, né? A taxa passou para 2%, está lá no enunciado, não estou inventando nada, volta lá em cima lá. Né? 2%. Nível de despesa com dívidas incobráveis. Era 1%, passou para 2%. Faz a continha, faz a mesma coisa para o plano atual. A diferença é o custo marginal desse incremento. Então, o custo resultante das dívidas incobráveis, né, dessa diferença aí que a gente está tendo, porque você já pagava 6 mil, passou para 12.600, então a diferença é o que está aumentando aí, né? E aí pronto, acabou. Vamos decidir se a gente vai flexibilizar ou não. Então, aquilo que eu sempre falo, né? Você tomar decisão tem que ser em cima de número, em alguns casos, né? Principalmente na área financeira. Então, para decidir se vai flexibilizar seus padrões de crédito, ou seja, se eu vou deixar o cliente, ao invés de pagar em 30 dias, pagar em 45 dias, não é essa a flexibilização que a gente está propondo? Então, nós temos que comparar a contribuição do lucro de vendas, daqueles 3 mil reais, não está aumentando, de 60 mil para 63 mil? A diferença, porque é só 3 mil que está aumentando. Então, nós temos que ver se essa diferença que está incrementando, é lógico, evidentemente que ela vai vir também junto com seus custos, né, suas dívidas incobráveis, se vale a pena ou não. Então, se a contribuição adicional de lucro for maior que os custos marginais, então a empresa deve relaxar seus padrões, caso contrário, não. Então, vamos ver aqui se vai acontecer isso. Contribuição adicional sobre o lucro. Está vendo? Fazendo só em cima da diferença, não era 60 mil, passou para 63 mil? Então, eu faço a diferença, o lucro unitário, 10 menos 6, que está lá em cima, 4. Então, quanto que essas 3 mil unidades me dão de lucro? Que está aumentando? 12 mil. Investimento marginal, aquilo que eu estou deixando de ganhar, né? 2.588. Custo de oportunidade, 2.588. O custo resultante da dívida dos incobráveis, que nós já achamos, 6.660. Então, o lucro só desse incremento de 3 mil unidades está me dando R$ 2.812. Então, segundo os cálculos, a contribuição adicional de lucro foi 12 mil. Totalzão, né? 12 mil. Um incremento sobre cima das vendas de 3 mil unidades. O que supera a soma dos investimentos marginais e a dívida dos incobráveis. Ou seja, tá, 12 mil, tirando o que eu estou deixando de ganhar por estar deixando empatado o dinheiro lá. Mais a dívida que eu vou ter dos incobráveis, as perdas, né, que passou para 2%, ainda me dá de 12, mas é muita coisa também que perde, né, gente? 12 mil para cair para 2, né? Quase 10 mil aí que você
está tomando na cabeça. Mas, de zero, né? Então, diante disso, a empresa deve relaxar seus padrões. Porque você vai ter um incremento nas suas vendas de 3 mil unidades, você vai ter um lucro bruto de 12 mil, você vai tirar seu custo por estar deixando aumentando, né, o investimento lá no duplicado a receber, porque vai ficar. Vai ter que investir dinheiro nos incobráveis, você vai ter que correr atrás dos caras que vão te dar o cano, que já está considerando provável perda, então você tem um lucro de 2 mil. Então, a sua decisão é aceitar. Beleza? Então, esse raciocínio aqui de fórmula, e se deu uma margem positiva, aceita. Se não, toma bomba. Aí você pula aqui, né? Aí a turma pulando aí. Agora, se esse valor aqui, 2.812, fosse negativo, essa turma toda aqui tá chorando. Né? Isso aqui é uma tarefa lá que eu pedi que é igualzinho. Mesmos passos que vocês têm que passar, né? Resultante, o que a gente está pedindo no exercício lá, na tarefa lá, é essa decisão aqui. Eu estou com dúvidas naquela questão aberta do... a tarefa que você deixou. Porque eu não consegui achar na apostila a forma para calcular o custo marginal de dívidas incorporáveis, nem o... Mas ela aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Custo marginal de dívidas, tá aqui. Você tem que seguir esses passos aqui. Tá igualzinho. O exercício é igualzinho isso aqui. Eu olhei, mas eu não vi. Cadê a fórmula? A fórmula tá aqui, ó. Tá aqui. Ó, Não, essa eu achei. Essa eu achei. Giros duplicados a receber. Eu não achei, foi do custo marginal de dívidas incobráveis. Marginal de dívidas incobráveis, você tem que fazer aqui a continha. Aqui, ó. Plano proposto. Aí você faz a conta. Taxa vezes o valor aqui da receita total. Mas esse 0,02 é o quê? 0,02 está lá no enunciado. Aqui, ó. Nível de despesa com dívidas incobráveis. Tá vendo? 0,02. Viu aí? Tô abrindo aqui a questão que o meu computador parou. Hã? Escutou? 4%. 0,04. No seu aí é 0,4, aqui é 0,2. Uhum. Beleza? Aí eu multiplico por 130. Aí você vai fazer essa DREzinha aqui, né? Para você achar o custo marginal, nada mais do que uma DREzinha aqui, ó. Plano proposto, menos o plano atual, você achou aqui o custo marginal das dívidas incobráveis. O lucro líquido também, eu não consegui achar. É o lucro líquido, você vai um menos o outro, ó. 12 mil, menos 2.588, menos 6.660, você vai ver que vai dar 2.800. Aí vem também depois a 5, lá do questionário, que pede para calcular o quantidade de pedidos que minimize o custo total do estoque da empresa. Eu também não achei essa forma. Não, isso aí é outra coisa, é outro assunto agora. Não tá a ver com esse assunto aqui, não. Tá? Questão 5 agora é o próximo assunto. Certo, Júnior? Certo. Agora nós vamos entrar para o outro assunto aqui. Mais alguém, gente, com mais alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos continuar? Sim ou não? Tá bom. Aqui, gente, é um assunto, por muito tempo o pessoal fica brigando, né? Qual que é o estoque mínimo que tem que ter a empresa e tal. O pessoal da engenharia de produção tem 779 fórmula, né? Tô brincando. Então aqui a gente tem uma proposta, tá? De raciocínio.
100% não, mas é melhor do que não ter nada. Então, gerenciamento de estoque, né? O estoque é um ativo circulante, novidade, né? Necessário que permite que o processo de produção e de venda opere com o mínimo de distúrbios. Da mesma forma que duplicados a receber, o estoque representa um investimento significativo para a maioria das empresas. Então, dois aspectos que a gente tem que olhar aí, né? A gente tem aí tipo de estoque, o outro se refere aos diferentes pontos de vista com relação ao nível apropriado de estoque. Então, os tipos de estoque. Você tem, quando você tem, está falando de indústria, né? Então, você tem muito comum não, né? Sempre vai ser assim. Você tem um estoque de matéria-prima, aí essa matéria-prima entra em processo de elaboração, aí você tem lá o estoque de produto em processo, e aí esse produto em processo acabou, então ele se torna o produto acabado. Você pode ter estoques inacabados, você vai continuar lá com estoque em processo. Por exemplo, você está fazendo um monte de cadeira, aí faltou madeira para poder fazer o braço da cadeira, né? Você vai ficar com a cadeira lá meio capenga, né? Faltando uma parte dela. Então, esse produto aí, ele está em processo. Ele só vai terminar na hora que você comprar o restante da madeira para terminar aquele produto, né? Então, você tem níveis adequados de estoque, então aí você tem aí uma discussão, né, entre as então, qual que é o melhor nível de estoque? Aí o pessoal de marketing acha o pessoal financeiro acha outro, o pessoal de produção acha outro, a turma que está comprando acha que tem que ser outro, para não atrapalhar ela, né? Senão fica enchendo a paciência deles lá toda hora, não comprou isso, não comprou aquilo. Então, o nível de estoque para eles é um, o pessoal de produção que está fazendo produto acha que é outro, está vendendo, vamos fazer aí, gente, para a gente vender é outro, e a turma do financeiro, ai, vocês estão gastando dinheiro demais e não está vendendo. Então, ele também acha que é outro. Tá certo financeiro. Se o comercial tá a coisa, tem que ser o contrário. No fundo é o caixa que manda, né? Aí que tá o negócio, cada um defende seu pedaço, né? Então, a tendência do gerente financeiro com relação aos níveis de estoque é mantê-los baixos, né? A tendência do cara financeiro. Eu não quero ter dinheiro empatado lá, para assegurar que o caixa da empresa não esteja sendo investido de forma pouco inteligente. Já o cara de marketing gostaria de ter grandes estoques, né? Porque aí atende todo mundo, vão vender. Só que aí isso iria assegurar que todos os pedidos fossem atendidos rapidamente, né? Eliminando a necessidade de pedidos em aberto. Já o pessoal de produção, né, a principal responsabilidade do gerente de produção é implementar corretamente o plano de produção. Ele executa, de forma que ele resulte no montante de produtos acabados desejado, com uma qualidade aceitável e um baixo custo. Ao preencher essa função, o gerente de produção manteria os estoques de matéria-prima, mesmo raciocínio, né, alto, né? Ele quer produzir, não tem problema. O gerente de compras está preocupado somente com os estoques de matéria-prima, se tem lá produto ou não para a turma lá da produção trabalhar, né? Ele é responsável em cuidar que qualquer matéria-prima seja exigida para a produção, a tempo e momento, está ali rapidão para ele poder trabalhar. Então, cada um defendendo aí a sua sardinha. Às vezes isso não é muito bom, porque a visão geral ela é muito importante, né? Só que é um investimento, né, gente? Existe que a empresa imobilize seu caixa. Então, esse termo é esquisito, imobilize, né? É nada mais, nada menos. Você está comprando um ativo e ele vai ficar parado lá por um certo tempo. Um tipo de investimento. Então, quando você tem uma indústria têxtil e está fabricando tecido, quando você compra algodão, o algodão, naquele momento, é um investimento, né? Até ele transformar em linha, até transformar em tecido, no primeiro momento, você está imobilizando aquele ativo, né? Então, relação entre estoque e duplicado de receber. É óbvio essa relação, né? Se você vende a prazo, o estoque, você tem que ter as quantidades. Elas são relacionadas estreitamente, né? As duas são correlacionadas. Quando um item é vendido, ele tem que ser reposto, lógico. No caso específico, não estamos falando de venda à vista, estamos falando de venda a prazo, mas o raciocínio continua o mesmo. O financeiro entra no desespero, né?
Tá vendendo, produzindo, gastando. Por isso, gente, que às vezes decisões assim vocês acham que tá meio esquisita, né? Mas na verdade essas áreas aí estão se movimentando. Vocês já repararam que quando, por exemplo, agora está muito comum, está tudo parado, mas uns tempos atrás as indústrias automobilísticas com algum movimento no mercado, a primeira coisa que elas fazem é o quê? Colocar os funcionários em férias coletivas. Por quê? Porque se você mantém esses trabalhadores produzindo, você está imobilizando o ativo, mas não vai vender, né? Então, é melhor você deixar eles em casa, porque vai ter o custo reduzido, vai ficar ligado ali só os custos de manutenção da fábrica, mais os salários deles, do que você estar gastando peças, investindo em peças, né? E por um carro que não vai ser vendido. Então, eles vão tomando essas atitudes. O financeiro, opa, tá mexendo no meu caixa, então não vou parar de comprar matéria-prima para produzir. Vou ficar só com os gastos mínimos para manter essa onda, esperar essa onda aí do mercado melhorar e eu vender mais. E aí ele vai segurando a onda. Na hora que não vai afetando mais ainda o nível do caixa, ele vai e faz o quê? É mais barato para ele mandar embora do que manter aquela turma toda lá. E evidentemente que esse setor aí é atípico, né? Porque ele é bem, os lobistas são fortes, né? Eles sabem que empregam muita gente, e aí, quando chega nessa situação, vocês já repararam que eles logo conseguem algum acordo com o governo, né? Exatamente por causa disso, porque a empregabilidade deles é muito alta, então, você pode ver que eles têm muitos incentivos fiscais, né? É outra discussão aqui. A gente começa aqui a ir para o campo da política, né? Que também não deixa de contextualizar a empresa. Bom, aí um cara lá que não tinha nada para fazer inventou esse negócio aqui, ó. Modelo de lote econômico de compra, uma formulazinha. Chama LEC, famoso LEC, né? E leva em consideração vários custos operacionais e financeiros, assim como determina a quantidade de pedidos que minimizam o custo total de estoque. Então, quando você está falando de estoque, não é só o custo de compra daquele produto que a gente chama de custo, não. Todos os custos antes e depois daquele produto serem vendidos, você tem que incorporá-los. Por exemplo, vocês já viram esses remédios que a gente compra aí na farmácia, que tem que ter temperatura mantida abaixo de X graus? Esses, a gente teve até um aluno aí no IF, né? Que ele, o serviço dele é o quê? Chegou esse tipo de remédio que tem que ser mantido em baixíssimas temperaturas, e normalmente eles são bem caros, né? Eu vi me lembrar que o tal desses remédios do Covid aí tem que ser armazenado a 70 graus, mais ou menos a 70 graus abaixo de zero. Sim. Então, ele está falando que ele trabalha o dia inteiro no freezer. Ele usa aquelas roupas igual de astronauta, né? Todo encapuçado. Então, aí o produto chega do caminhão refrigerado, ele pega esse produto, coloca, o serviço dele é esse, né? Pega esse produto, confere, coloca lá nas prateleiras desse freezer. O outro colega do outro lado fica para poder pegar o produto que o médico chega lá, o farmacêutico, me dá esse remédio aqui. Então ele vai e faz a entrega. Você tem esses dois tipos de trabalhadores. Isso tudo é custo. O custo de se fazer um pedido, né? Tem que parar, preencher papel para lá, papel para cá, né? Então, tem energia elétrica que tem que estar lá, né, para poder manter o produto resfriado, né? Tem um maquinário específico para tratar esse produto, consequentemente tem a manutenção desses equipamentos, etc. Então, tudo isso você tem que jogar nas costas do produto e, consequentemente, quem vai pagar? O cliente, né? Então, por exemplo, esse remédio aí, né, está sendo elaborado pelos americanos, né, pela Pfizer lá, a vacina tem que ser acondicionada em baixíssimas temperaturas, né,
E aí eles estão vendo como que vai fazer, né? Estão querendo colocar aí em embalagens que tenha lá refrigeração automática, né? A base de hidrogênio, etc, etc. Ou seja, o custo de armazenar, a vacina é barata, mas o custo adicional dela para poder ser disponibilizada, às vezes é X vezes maior do que o próprio custo de produção daquele produto, né? Então, aí seria um caso para a gente ilustrar aqui o que a gente está falando. Então, os custos básicos, excluindo o custo real da mercadoria, os custos associados ao estoque podem ser divididos. Então, isso tudo que eu falei para você aí, tá meio solto, né? Você pode categorizar eles aí. Você pode chamar de custos de pedido. Então, o que são os custos de pedido? São aqueles que incluem aqueles custos permanentes, né? Do escritório de fazer e receber pedido, aquela parte burocrática, né? Por exemplo, você vai comprar um computador e liga lá para a funcionária vai, entra no site, começa a falar lá X tipos do produto, aí vai, aquela falação toda, faz um, um pedido, né? Aí, não efetivamente, o cliente vai comprar, computador, por exemplo. O cara está querendo comprar um computador, eu quero isso, memória RAM, não sei o que, aí o cliente está lá montando o computador, o cara, né? Coloca a placa disso, placa daquilo, ele gasta aquele tempo, a energia do computador. Então, essas coisinhas todas a gente pode chamar de custo do pedido. Custo de manutenção, é o exemplo que eu dei aí do rapaz lá, né? Outro exemplo, a, as indústrias que têm as suas máquinas de pressão, né? Então, você tem que ter uma manutenção vigilante, senão explode tudo. Então, custo de manutenção são os custos variáveis por unidade se manterem no estoque por um período específico. E de lá esses remédios que a gente estava falando. Então, inclui custo de armazenagem, seguro, esse produto vai deteriorar e se tornar obsoleto, né? Por exemplo, a banana, não sei se vocês sabem, ela em temperatura normal, ambiente normal, em 2, 3 dias ela já está madura, né? Mas se você refrigerá-la, ela aguenta uma semana. Sabe para que serve essa informação que eu falei, né, gente? Para nada. Curiosidades que vêm ilustrar o que a gente está falando. Então, o custo de armazenar a banana para ela aguentar uma semana, pelo menos, né? Joga aqui dentro. Aí você soma esses três aí, se você tiver os três. Aí a gente chama de custo total de estoque. Então, ele é definido pela soma do custo de pedido e de manutenção. Então, o custo total é importante no modelo do leque, pois o objetivo do modelo é determinar a quantidade de pedidos para minimizá-lo, ou seja, qual que é a quantidade mínima que eu tenho que ter de estoque. Então, o objetivo do modelo é achar a quantidade de pedidos que minimize o custo total de estoque da empresa. Então, eu tenho que achar um denominador comum que eu não posso nem ter muito estoque, nem pouco estoque, né? Tem que ter um número ali que eu consiga administrar. Igual, por exemplo, eu fui comprar meu remédio na farmácia, aí eu queria comprar 3 caixinhas, né? E a moça falou assim, não, só tem uma. Eu falei assim, mas tá, tudo bem, pena, né, que só tem um. Não, mas amanhã vai chegar mais, porque quando bate lá no estoque que só tem um, aí eles trazem no dia seguinte, né? Mas, uai, então esse leque deles aí tá meio ruim, né? Então, enquanto não chega a última unidade, eles não repõem. Então, tá faltando aí estudar aí um pouquinho aí de finanças, né? Vou falar o nome da farmácia não, Araújo, tá, gente? E pior que tá gravando, né? Depois eu edito isso aí. Brincando. Voltando lá. Ah, a formulazinha é essa aí, ó. Leque, famoso leque. O que é o leque? O tal do S. Cuidado, viu, gente? Fazer conta, né? Aquelas regrinhas básicas da matemática.
né? Então, a ordem de execução aí da conta, aí, né? Primeiro o numerador, depois o denominador, depois do resultado você tira a raiz quadrada, tá? Só para lembrar aí. Você coloca lá na fórmula, né? O S, demanda em unidades por período. O O é o custo de pedido para cada pedido. O C é o custo de armazenamento. Então, suponhamos que a Lava Lento fabrica equipamento de segurança. Ela use 1.600 unidades de um item anualmente. Então, nós estamos fazendo aqui o leque de um tipo de matéria-prima, né? Seu custo de pedido é de R$ 50 cada um. E seu custo de manutenção é de R$ 1 por unidade. Então, você jogando lá na fórmula, S para lá, O para lá, divide, multiplica, aí você tem aqui um leque de raiz quadrada de 160 mil, que vai dar 400 unidades. Claro que se der fração, depende do tipo de. Existe 399,7 unidades de papel. Se a empresa faz pedidos em quantidade de 400 unidades, ela vai minimizar o custo de estoque. Por quê? Porque está jogando nessa fórmula aí. Certamente o modelo leque fornece aos que tomam decisões melhores subsídios para a decisão de observar. Claro que você vai ter outros olhares subjetivos aí, né? Por exemplo, às vezes eles têm lá o padrão deles mínimo, mas o padrão deles, no caso aí, é deixar esgotar o remédio, né? Então, é uma observação subjetiva por parte dessa empresa. Quando fazer o ressuprimento? Uma vez que a empresa tenha calculado seu lote econômico de compra, ela deve determinar quando fazer o pedido. Então, o ponto de fazer novos pedidos deve considerar o prazo necessário para fazer e receber pedidos. Então, nesse caso que eu estava dando exemplo, terminou um, aí ela vai chegar lá a 700. Ué, mas que não adiantou nada, né? Porque eu saí insatisfeito, eu queria comprar 3, só levei um, né? Suponha uma taxa constante de demanda de estoque, o ponto de ressuprimento pode ser determinado pela seguinte equação: ponto de ressuprimento, prazo de entrega, ninguém entra nem. Então, ponto de ressuprimento é o prazo de entrega em dias vezes a demanda. Então, um exemplo aí, uma empresa necessita de 10 dias para fazer e receber um pedido, né? Dependendo do produto, leva tempo, é longe, etc. Como ela usa 5 unidades de estoque, né, o ponto de ressuprimento seria 50 unidades, 10 dias, né, para você manter aí o estoque mínimo. Portanto, quando o nível de estoque da empresa chegar a 50 unidades, né, o pedido tem que ser startado. Será feito por um montante igual ao leque. Se as estimativas de prazo de entrega e uso diário estiverem corretos, o pedido será recebido exatamente quando o nível de estoque estiver zerado. Nesse meu exemplo, não foi bem assim, né? E aí também eu estou querendo exigir demais, né? No mesmo dia chegar o estoque, né? A menina falou no dia seguinte. Ah, então tá bom. Então é isso aí, gente. Então são duas atividades. A tarefa, tá falando lá agora já esclareceu, né, Ju? E o questionário. Lembramos, gente, que na semana passada e retrasada, a gente deu aí, né? Eu posterguei a data, porque a gente teve problema aí de matrícula, né? Já começamos o semestre no feriado, aí que a confusão toda. Agora já está normalizado. Então, eu ainda não fechei, eu já lancei as notas lá, não sei se vocês já repararam, né? Já está lá no meu IF, as 2 primeiras semanas eu já lancei as notas. A semana do dia 3 e o dia 7 já está lançado, que foi só 14 pontos, um questionário só que eu dei para poder fazer essa confusão toda, matrícula, etc. Na semana seguinte, do 9 a 14, distribuímos mais 15 pontos, né? Na outra semana, terminou agora mais 15 pontos, e agora a gente está distribuindo mais 15 pontos. Então, doravante, eu não vou mais postergar data nenhuma, tá? Então, tá lá até o dia 28, né? 23h59, não fez, não entregou,
cada um assume suas responsabilidades, tá bom? Dúvidas? Tem dúvida não, gente? Pessoal, Não, por enquanto. então, aproveita e já vai lá e faz a atividade lá, que aí você está com a, com a matéria tranquilinha. Beleza, gente? Então, do mais, muito obrigado. Eu estou à disposição lá no e-mail, nos apps da vida. Agora, aproveita que a gente discutiu esse assunto agora, se puder dar um tempinho, vai lá e faz a disciplina. Eu vou baixar aqui, né, o que foi gravado e disponibilizo lá para vocês também, tá bom? Beleza? Tá, joia. Muito obrigado, viu, gente? Tenham um bom dia.